pH também é função logarítmica, dado por menos logaritmo x na base 10, onde esse x é a concentração de íons de hidrogênio. Já vamos entender o seguinte: logaritmo x base 10 é uma função crescente, tá? Então, quanto maior é a concentração, maior é esse logaritmo. Só que tem um menos aqui que vai inverter a lógica. Então, quanto maior é a concentração, maior é o valor do logaritmo, menor é o pH. Portanto, quanto maior a concentração de íons de hidrogênio, menor é o pH. A questão fala que num determinado lugar ali quer saber dessa flor cor-de-rosa com um pH menor que 8. Bom, para ela ser cor-de-rosa, o pH tem que ser maior que 7. Então a gente tem o seguinte: o pH tem que ser maior que 7 para que ela seja cor-de-rosa, só que também aqui tem que ser menor que 8. Eu vou separar isso em duas continhas. Primeiro, para a gente ter o pH maior que 7, a expressão do pH é menos logaritmo x na base 10. Isso tem que ser maior que 7. O que eu vou fazer é multiplicar os dois lados da desigualdade por menos 1, para trocar o sinal desse logaritmo aqui. Então, menos 1 vezes menos logaritmo, vai ficar só o logaritmo. Menos 1 vezes 7 vai ficar menos 7. E aqui, quando eu multiplico os dois lados da desigualdade por um número negativo, eu preciso inverter o sentido da desigualdade. Se era maior que, vai ficar menor que. Um raciocínio similar seria eu simplesmente trocar os caras de lugar aqui na desigualdade, tá? Seria eu pegar menos logaritmo x na base 10, maior que 7, trazer aquele 7 subtraindo aqui e esse logaritmo somando para lá. Se eu pego e leio naquele sentido, né, da direita para a esquerda, eu vou ter logaritmo x menor que 7, que é a mesma coisa que eu tenho aqui. O que eu vou fazer é aplicar a definição. Eu vou pegar essa base e passar elevado. Então, x vai ser menor que 10 na menos 7. Agora eu vou pensar aqui no outro extremo. Esse pH tem que ser menor que 8. Então, vou lá. pH menor que 8. A expressão do pH é menos logaritmo x, isso na base 10, menor que 8. De novo, eu vou multiplicar os dois lados da desigualdade por menos 1, aqui e aqui. Menos 1 vezes menos logaritmo. Vai ficar somente o logaritmo, x na base 10. E menos 1 vezes 8 vai ficar menos 8. Lembrando, eu multipliquei os dois lados da desigualdade por um número negativo, eu tenho que pegar essa desigualdade e inverter. Se era menor que, vai ficar maior que. Vou aplicar a definição, pego esse 10 e passo elevado. Como a base é maior que 1, quando eu aplico a definição, vou manter o sentido. X maior que 10 elevado a menos 8. Então, o que a gente concluiu? Que essa concentração tem que ser um número maior que 10 na menos 8 e menor que 10 na menos 7. Essas barras verticais significam módulo. E o módulo de um número real, ou o módulo de um número qualquer, é a distância desse número até o zero. Tá? Módulo, também chamado valor absoluto. Exemplos. Módulo de 3 é 3. Módulo de menos 2 é 2, porque o 3 está 3 unidades à direita do zero, o menos 2 está 2 unidades à esquerda do zero. Tá? Então, tem dois tipos de inequações modulares. Eu vou primeiro falar do módulo e depois falar do logaritmo. Se eu pego uma coisa do tipo módulo de x maior que 2, quando eu penso na definição, ó, aqui tem o 0, o 1, o 2, o 3, para cá tem o menos 1, o menos 2, o menos 3. Aqui no 2
E no menos 2 é onde o módulo de x é igual a 2. Se o módulo de x é maior que 2, é porque a distância desses números tem que ser mais que 2. Ou seja, eu posso pegar os números que são maiores que 2, que estão para lá assim. O módulo do 3 é maior que 2, o módulo do 4 é maior que 2. E eu posso pegar os números que estão antes do 2. O módulo do menos 3, por exemplo, é maior que 2. Então, esse tipo de situação a gente abriria como x menor que menos 2 ou x maior que 2. Agora, outro tipo de inequação modular, e que é o que a gente tem aqui, é quando a gente tem, por exemplo, e eu estou usando o número aqui como exemplo para ilustrar, para deixar mais fácil, módulo de x, se eu tivesse módulo de x menor que 2, vou pensar de novo aqui no 0, 1, 2, 3, para cá menos 1, menos 2, menos 3. De novo, eu vou pensar nos meus extremos aqui, ó, no menos 2 e no 2, que é onde o módulo é igual a 2. E se eu quero achar os valores x que tem módulo deles menor que 2, eles estão mais próximos do 0 do que o 2. Então, eu teria que pegar esse intervalo aqui, ó. O módulo de todos esses números é menor que 2. Em outras palavras, eles estão mais próximos do 0 do que o 2. Tá, então, por exemplo, o módulo de 1 é menor que 2. Isso daqui a gente abre como x entre menos 2 e 2. Isso era uma introdução para a gente chegar naquilo lá. Módulo do logaritmo de 3x na base 3. Bom, isso tem que ser menor que 1. Então, quando eu penso... Então, quando eu quero achar valores cujo módulo é menor que 1, ou aqui menor ou igual, vou ter que pensar valores entre esse número aqui e esse número aqui. Então, esses números têm que estar nesse intervalo. Esses números entre o menos 1 e 1, o módulo deles vai ser sempre menor que 1. A distância deles até o 0 é menor que 1, ou nesse caso menor ou igual. Então, o que eu teria aqui é o seguinte: o logaritmo de 3x na base 3 maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Eu vou separar isso em duas contas. A primeira, logaritmo de 3x na base 3 maior ou igual a menos 1. Eu vou pegar essa base e passar elevada. Então, 3 elevado a menos 1 menor ou igual a 3x. 3 a menos 1 é 1/3. Menor ou igual a 3x. Eu vou pegar esse 3 e passar dividindo. E ele vem dividindo 1 junto com esse outro 3 aqui. Portanto, 1/9 é menor ou igual a x. Agora eu vou fazer a outra conta. A partir do logaritmo 3x na base 3 menor ou igual a 1. Pela definição, esse 3 eu vou passar elevado. Então a gente vai ter 3x menor ou igual a 3 elevado a 1. X menor ou igual. Isso aqui é 3. Esse 3 eu vou passar dividindo. X menor ou igual a 1. Lembrando sempre, quando eu apliquei a definição e passei a base elevada, tanto nesse caso quanto naquele, eu tive que manter o sentido da desigualdade, porque essa base é maior que 1. Então x é um valor entre 9 e 1. Isso a gente pode representar assim: x maior ou igual a 1/9. 9 não, 1/9, né? E menor ou igual a 1. E a gente também pode usar aquela representação de intervalo assim, ó. 1/9 e 1. Fechado, né? Porque aqui é maior ou igual e menor ou igual, a gente inclui. Essa questão também dá um pouquinho de trabalho. Dado k, logaritmo de 2 na base 10, eu vou pegar esses dois logaritmos e mudar para a base 10. Logaritmo x na base 2 vai ficar logaritmo x sobre logaritmo 2. Mais logaritmo x na base 5, quando eu fizer a mudança de base, eu vou ter logaritmo x sobre logaritmo 5.
menor que 1 sobre k menos k quadrado. Logaritmo 2 é dado como k. Esse 5 aqui a gente vai ter que fazer aquela mágica. Então, logaritmo x, por enquanto eu vou deixar logaritmo 2 mesmo, mais. Bom, você vai ter que concordar comigo que esse 5, eu já vou escrever ele aqui como 10 dividido por 2, por questão de ganho de espaço. O que vai acontecer com esse 5, que a gente escreveu como 10 dividido por 2? A gente pode abrir em logaritmo 10 menos logaritmo 2, menor que 1 sobre. Aqui eu vou fatorar o k. Como eu tenho k nos dois termos, eu coloco k em evidência. K dividido por k é 1, menos k ao quadrado dividido por k é k. De modo que, se eu fizesse a distributiva, k vezes 1 voltava a ser k, e k vezes menos k voltava a ser menos k ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os logaritmos que eu tenho aqui, quer dizer, exceto o logaritmo do x, né, que é a nossa incógnita, logaritmo x sobre. Logaritmo 2 é o que a gente está chamando de k, mais aqui logaritmo x, logaritmo 10 é 1, por quê? Porque é 10 na base 10, menos logaritmo 2k, menor que 1 sobre k vezes 1 menos k. Como esses denominadores aqui são muito parecidos com aquilo, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum aqui também. Vou fazer o mínimo múltiplo comum aqui. Então, o mínimo múltiplo comum algébrico, eu vou multiplicar os denominadores. Então, a gente vai ter o seguinte: k vezes 1 menos k. Vamos lá. Divide o de baixo, multiplico o de cima. Então, eu pego isso daqui, divido por k. Eu vou simplificar esse k aqui. E 1 menos k multiplicado logaritmo. Vou escrever aqui 1 menos k vezes o logaritmo x. Mais. Tem que alongar aqui, tomara que caiba. Pego esse denominador, divido por isso aqui. O 1 menos k vai cortar com menos k, resta somente esse kzinho que multiplica o logaritmo x. K vezes logaritmo x. Menor que 1 sobre k vezes 1 menos k. Os denominadores são iguais e a gente tem vontade de cortar. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai cortar variável, quando a gente vai cortar letra em equação. Porque lembra, se a gente multiplica ou divide por um número negativo, a gente tem que inverter o sentido da desigualdade. Nesse caso, k não é variável, ele é constante, tá? E ele é o logaritmo de 2 na base 10. Então, isso aqui é positivo, porque esse logaritmo é positivo, e 1 menos k também é positivo. Em outras palavras, esse primeiro denominador, que é o k, ele é o logaritmo de 2, que é positivo. Esse segundo denominador, que era o logaritmo de 5, é positivo também. Então, eu vou poder sim dividir isso aqui por isso aqui, ou cortar isso nos dois lados da igualdade, que aqui não vai afetar. Mas lembra sempre de tomar cuidado quando você fizer isso em equação, tá? Aqui eu vou distribuir esse logaritmo x, então, logaritmo x vezes 1, logaritmo x. Logaritmo x vezes menos k logaritmo x. Aqui, ó, mais k logaritmo x menor que 1. Rapaz, esse termo e esse termo se cancelam. Resta pra gente somente logaritmo x menor que 1. E aqui eu vou aplicar a definição. A base aqui é 10, então eu vou passar esse 10 elevado a 1. Como a base é maior que 1, eu mantenho o sentido da desigualdade. Isso aqui vai ficar menor que 10 elevado a 1. Portanto, x menor que 10. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: ele é um logaritmando, e as alternativas deixam isso claro, as alternativas deixam isso claro pra gente, ele não pode ser negativo, né? Então a gente não vai dizer que somente x é maior que 10, a gente vai lembrar que x é... Desculpa, a gente não vai dizer
somente que x é menor que 10. X é menor que 10 e maior que 0. Agora sim eu defini um espaço que eu tenho todos os valores de x que são solução para essa inequação. Para a gente calcular a área do trapézio, a gente precisa base maior, base menor e altura. Tá? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura divide por 2. Sendo que as bases são os lados paralelos do trapézio. Então, a altura do trapézio, que é a distância entre as duas bases, a gente já tem. Essa aqui é a base menor, aquela é a base maior. A altura do trapézio, que é essa distância aqui, é igual a 4. Que a gente tem que calcular agora as medidas das bases. A base menor, que é esse comprimento aqui, ele vai estar bem aqui, ó, como ele é dado lá pela função, é essa medida. É o valor da função para o x igual a 2. Então, eu vou substituir o x por 2. Y igual 1 mais logaritmo 2. Y igual 1 mais 0,301, que é o logaritmo 2 dado pela questão. Portanto, y igual 1,301. Essa aqui, ó, é a medida da base menor do nosso trapézio. 1,301. A base maior vai ser o valor da função no x igual a 6. Eu pego o 6 aqui, ó. Tá? Essa aqui vai ser a medida da base maior. Então, eu vou pegar e substituir o x por 6. Y igual 1 mais logaritmo 6. O 6 a gente vai decompor 1 mais logaritmo 2 vezes 3. Portanto, 1 mais logaritmo 2 mais logaritmo 3. A gente substitui os logaritmos que são dados. 1 mais 0,301 e o logaritmo 3 é 0,477. Portanto, aqui a gente vai ter 1,778. Essa é a medida desse y desse ponto aqui e que é esse comprimento, 1,778. Então, temos base maior, temos base menor e temos altura. Área do trapézio, base maior, 1,778, mais base menor, 1,301, vezes a altura, 4, divide por 2. Já dá até para fazer esse 4 dividido por 2 aqui, fica 2. A gente faz essa adição, vai ser 3,079 vezes 2, que é igual a 6,158. Tá aí a área do trapézio. Vou começar aplicando as propriedades de logaritmo, porque esses dois aqui têm bases iguais, então a subtração de logaritmo eu posso juntar numa divisão no logaritmando. Então a gente vai ter logaritmo na base 2 de 2x mais 5 dividido por 3x menos 1, maior que 1. Agora eu aplico a definição, eu pego essa base e passo elevado, então eu vou ter 2x mais 5 dividido por 3x menos 1. Como a base é maior que 1, eu mantenho o sentido da desigualdade, 2 na primeira. Aquele 2 eu vou trazer subtraindo. Cuide do seguinte, eu não posso passar esse denominador multiplicando, porque ele tem um valor desconhecido. E lembra, se eu multiplico aqui por um número negativo, eu precisaria inverter o sentido da desigualdade. Como eu não sei se isso aqui é positivo ou negativo, eu não vou passar ele multiplicando, porque eu posso inverter, eu posso não inverter. A melhor coisa que tem pra gente fazer aí é o seguinte, 2x mais 5 sobre
3x menos 1, trazer aquele 2 subtraindo maior que 0. Aqui eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, tá? O mínimo múltiplo comum aqui é 3x menos 1. Vamos lá. Divide 3x menos 1 é 1, que multiplica esse numerador, permanece o numerador. 2x mais 5. Menos 3x menos 1 divide por 1 é 3x menos 1, que vai multiplicar aquele 2. Eu vou escrever assim, ó. 2 vezes 3x menos 1, maior que 0. O que a gente vai ter aqui? 3x menos 1, o numerador, olha, 2x mais 5, menos 2 vezes 3x, menos 6x, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Isso tudo maior que 0. Continuando a conta para lá, ó. 2x menos 6x vai ser menos 4x. 5 mais 2 mais 7, tudo isso sobre 3x menos 1, e isso tem que ser maior que 0. Agora a gente vai ter que pensar um pouquinho. Esse quociente, essa divisão, tem que ser maior que 0. Tem duas formas dessa divisão ser maior que 0. Ou eu vou ter esse numerador positivo, então 4x mais 7 maior que 0, e o denominador positivo também, 3x menos 1 maior que 0, ou eu vou ter o numerador negativo, menos 4x mais 7 menor que 0, e o denominador negativo também, 3x menos 1 menor que 0. Bom, o que eu teria aqui, ó? Então aqui eu vou deixar esse menos 4x, então aqui eu vou deixar esse menos 4x e passar esse 7 subtraindo, e agora eu pego esse menos 4 e passo dividindo. Mas como é um número negativo, eu preciso inverter o sentido. Se era maior que, vai ficar menor que. Menos 7 sobre menos 4, o que dá, porque menos 7 dividido por menos 4 é 7 quartos. Então eu teria aí x menor que 7 quartos, e, cuidando aqui, ó, 3x maior que 1, que eu passei subtraindo para lá, x maior que 1/3. Então, nesse primeiro caso, eu cheguei na seguinte solução. X entre 1/3 e 7 quartos. Depois eu vou pensar nas condições de existência. Agora eu vou para o segundo caso. E aqui eu quero te mostrar o seguinte. Se tu não tá afim de ficar com um número negativo para passar dividindo e inverter o sentido da desigualdade, o que tu pode fazer é mandar esse 4x para o outro lado da desigualdade. 7 menor que 4x, que estava subtraindo foi somando. Agora, como ele está positivo, é só tu passar dividindo. 7 quartos menor que x. Ou, lendo no outro sentido, x maior que 7 quartos. E aqui, ó, 3x menor que... Eu vou passar esse 1 somando para lá. E aqui o x menor que 1/3, porque esse 3 eu passei dividindo. Detalhe, a gente não consegue ter um número menor que 1/3 e maior que 7 quartos. Por quê? Porque 1/3 é mais ou menos 0,3, tá? É 0,33333, como diz uma periódica. 7 quartos, isso é 1,75. Então, quando eu penso na reta numérica, 1/3 vai estar aqui e os 7 quartos vai estar lá. Não tem como pegar um número que seja menor que 1/3 e maior que 7 quartos. Não tem como ele estar nesse intervalo e naquele intervalo ao mesmo tempo. Portanto, aqui a gente não tem solução. Está ali. Então tá aí. X tem que ser um número entre 1/3 e 7 quartos. E agora eu vou olhar para as condições de existência. Esse logaritmando tem que ser positivo.
Vou fazer a continha aqui, ó. 2x mais 5 tem que ser maior que zero. Então aqui eu vou ter x maior que o 5 passa subtraindo, o 2 passa dividindo. X tem que ser maior que 5 meios negativo. Todos esses números são maiores que 5 meios negativo. Porque isso aqui é um número negativo, né? Todos os números desse intervalo são positivos. E quando eu olho para o outro logaritmando, 3x menos 1 tem que ser maior que zero. O 1 passa somando e o 3 passa dividindo. X tem que ser maior que 1/3, isso já está ali na minha resposta. Então está aqui minha resposta. X tem que ser sempre um valor entre 1/3 e 7/4, que pode estar escrito nessa forma e também pode estar representado como um intervalo. 1/3 e 7/4. Um intervalo aberto porque aqui é maior que e menor que. Agora eu vou apagar isso e mostrar uma outra forma da gente fazer isso aí, que não tinha me ocorrido antes, me ocorreu só agora. Que é o seguinte, quando eu cheguei nisso aqui, eu desativei os logaritmos na minha cabeça e entrei no modo inequação, tá? E aí eu falei que a gente não podia passar isso aqui multiplicando, e quando a gente tiver termo desconhecido no denominador, a gente quase nunca vai passar multiplicando lá. Só que esse 3x menos 1 é um logaritmando, e esse logaritmo só vai existir se esse número for positivo. Então aqui eu posso pegar ele e passar multiplicando para lá. 2x mais 5 maior que 2 vezes 3x menos 1. 2x mais 5 maior que, olha só, 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes menos 1, menos 2. Aquele menos 2 eu vou trazer somando para cá. 5 mais 2 maior que 6x. Esse 2x eu vou levar subtraindo, menos 2x. Então aqui tem 7 maior que 4x, logo 7/4 tem que ser maior que x, ou x menor que 7/4. A outra parte da solução a gente pega na condição de existência, né? Sabendo que esse 3x menos 1 tem que ser um número positivo, aqui a gente vai ter o x maior que 1/3, que é a outra parte da solução. Aqui eu vou começar pensando nas condições de existência, tá? Esse 3 menos x. 3 menos x tem que ser um número positivo. Se eu passo para lá, então, 3 maior que x, x tem que ser um número sempre menor que 3. A gente já tem aqui uma condição. Agora, 2x mais 1 tem que ser sempre um número positivo, então x tem que ser maior que 1 meio negativo. Temos aqui a nossa segunda condição. É uma subtração aqui, eu vou juntar eles num só. Então a gente vai ter logaritmo em base 2, 3 menos x dividido por 2x mais 1, maior ou igual a 1. Vou aplicar a definição, passar esse 2 elevado, e como ele é maior que 1, eu mantenho o sentido da desigualdade. 3 menos x sobre 2x mais 1, maior ou igual a 2 na 1. Bom, eu já sei que esse denominador tem que ser positivo, então eu vou passar ele multiplicando para lá. 3 menos x maior ou igual a 2 vezes 2x mais 1. Cara, fica muito mais fácil assim. Esse 2 aqui eu vou distribuir 3 menos x maior ou igual 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes 1, 2. Agora eu vou juntar os x e as constantes, né? Esse 2 eu vou trazer subtraindo, 3 menos 2 maior ou igual 4x, e esse menos x vem somando aqui. 3 menos 2, 1, maior ou igual 4x mais x, 5x, e esse 5 eu vou trazer dividindo, 1/5 maior ou igual a x. Em outras palavras, eu preciso ter o x menor ou igual a 1/5. Tá? Só que eu posso pegar qualquer valor aí sempre menor que 1/5? Não. Ele tem que ser maior que 1 meio negativo sempre, ó. Maior que 1 meio negativo.
Eu quero que você perceba, todos esses valores vão ser menores que 3, né? E maiores que um meio negativo, claro. Então, essa aqui é a nossa solução. X vai representar os números. X vai ser os números entre um meio negativo e um quinto, aberta à esquerda e fechada à direita.